Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar pelo servo do Senhor nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai celestial, te agradecemos, Deus amado, por tua voz em nossos corações nesta noite, Pai amado. Eis aí teu filho, Deus amado, que vai falar da tua palavra, Deus. Usa, Deus amado, teu servo conforme a tua vontade, Pai amado. Vem falar aos nossos corações conforme a tua vontade, meu Deus. Continua conosco nesta noite, Pai amado. E é que eu te peço e te agradeço. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bata mais uma vez palma para Jesus com vontade. Aleluia. Jesus é maravilhoso por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda irá fazer nas nossas vidas. Obrigado, irmã Keila. Jesus é bom e as suas misericórdias, elas duram para sempre. Amém? Louvores maravilhosos, hinos abençoados, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, hinos antigos, hinos novos, né? E é assim que é estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Alegria, alegria. Estar na presença do Senhor Jesus Cristo é alegria, porque Jesus, Ele é a alegria. Eu sei que tem algumas pessoas que muitas das vezes sofrem de ansiedade, de depressão, mas Jesus, irmãos, eu aprendi desde novo, né? Desde a barriga da minha mãe que eu aprendi. E eu acredito que eu vou terminar a minha vida dizendo isso e acreditando nisso. Que Jesus, Ele é a solução para tudo. Jesus, Ele é a solução para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo. Desde problema matrimonial, aquela doença que é incurável, mediante os homens. Jesus, Ele é a solução para tudo. Se eu disser para você que tem uma coisa que Jesus não resolve, eu estaria mentindo. Aí não seria mais de mim, aí já seria incredulidade. Mas Jesus, Ele resolve tudo. Amém? Fique de pé mais uma vez, nós vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo. Se encontra lá no livro de João, no capítulo 14 e no versículo de número 2, amém? Livro de João, 14 e versículo 2. Livro de João, capítulo 14 e o versículo de número 2. O Evangelho 2, versículo de número 2. O capítulo é o 14 e o versículo é o 2. Amém? Vou esperar os irmãos procurarem com calma, encontrar. No mês passado nós falamos acerca do sofrimento de Cristo e sobre o que Ele padeceu na terra, o seu sofrimento, as afrontas que sofreu, a perseguição que sofreu, as calúnias a respeito dele, da pessoa que ele é, para que ele pudesse nos entregar. Isso que nós vamos ler aqui hoje. Aleluia. Isso que nós vamos ler e vamos falar para você aqui hoje. Amém? Todos acharam, irmão? Livro de João, capítulo 14, versículo 2. Diz assim, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Sente glorificando a Deus, batendo palma para Ele, porque Ele é digno de toda honra e digno de toda glória. Jesus, Ele é maravilhoso. Irmãos, nós falamos no mês passado a respeito de Cristo, nós contamos o sofrimento, falamos como que foi a crucificação, um pouco, não foi muito, foi uma coisa resumida, né? Porque falar da crucificação de Cristo leva tempo, mas nós falamos um pouco acerca do seu sofrimento, do quanto ele sofreu, do quanto ele apanhou, do quanto ele foi caluniado, da forma com que as pessoas pegaram, prenderam, amarraram como se fosse um criminoso, né? Foi acusado de ser ou de fazer algo que ele não fez. Mas, enfim, Jesus, ele foi crucificado, foi conduzido ao madeiro. Mas, por fim, nós finalizamos a nossa pregação no mês passado falando o quê? Que Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia.
Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Todos estão compreendendo? Jesus morreu, assim que ele suspirou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, né? E ele morreu, mas ao terceiro dia Jesus ressuscita. E o mais importante, mais interessante ressaltarmos é que quando Jesus ele ressuscita no terceiro dia, que aquelas mulheres vão lá visitar o túmulo a dizer que não, nós vamos cuidar do corpo do nosso mestre. Mas quando elas chegam lá, elas se deparam com a pedra removida, elas se deparam com não mais um Cristo morto, mas agora um Cristo ressuscitado. Ah, pastor, mas elas viram o quê? Um fantasma? Elas viram o quê? Um espírito? Não, elas viram Jesus ressuscitado. Amém? Não compreenderam, não entenderam, tão pouco conheceram quem era Jesus. Quando Jesus aparece para elas, elas perguntam, quem é você? Aonde está o corpo do nosso mestre? Porque a palavra de Deus vai ressaltar que quando Jesus Cristo ele ressuscita, ele não ressuscita mais, de certa forma, daquela forma com que ele era. Porque Isaías ele vai ressaltar e ele vai dizer, ele era sem forma, sem parecer, sem beleza e sem formosura. Mas quando aquelas mulheres elas encontram a Cristo, Jesus ele vai dizer assim, ora, vá lá, avisem a Pedro, avisem aos discípulos, mas até aí elas estavam meio confusas. Será que é Cristo? Será que não é Cristo? Por quê? Porque o corpo de Jesus estava transformado. Ah, pastor, mas me dê mais alguns versículos. Quando Jesus ele anda ali por cima do mar, que os discípulos não o conhecem, que Pedro vem até o seu encontro, que conversa com Jesus, tem de certa forma ali um jantar com Jesus, eles comem peixe, os discípulos chegam até ele também, mas os discípulos dizem assim, olha, de certa forma é um homem diferente, mas nós cremos e nós acreditamos que realmente é Jesus. Jesus Cristo, por ter um corpo transformado, ele olha para aquelas mulheres quando elas vão chegar perto de Jesus, porque para elas poderem compreender e entender que realmente era Jesus, Jesus chama ela de Maria e diz, Maria, quando ela escuta o nome dele, aí ela entende que é o mestre. Ela corre para abraçar, mas ainda assim Jesus diz, não me toques, não me detenhas, porque ainda não é o momento. Porque Jesus não é mais o mesmo. Agora é Jesus, mas com o corpo glorificado. Amém? Os irmãos entenderam? O céu vai ser um lugar maravilhoso e hoje nós vamos falar um pouquinho do céu. Hoje nós vamos falar um pouquinho do céu. Porque foi para isso que Jesus ele veio. Foi para isso que Jesus ele morreu. Jesus ele morreu para que você pudesse ganhar um passaporte para o céu. A palavra de Deus vai dizer que todos pecaram, todos caíram, e todos eram dignos da condenação eterna. Mas aí veio Jesus para comprar a minha e a sua vida. Ah, pastor, mas por que o irmão que peca, o irmão que comete um pecado, a irmã que comete um pecado, quando ela vem até Cristo que o aceita, ela consegue o passaporte para ir para o céu, ela consegue alcançar o perdão? Porque o perdão ele é de graça. Porque o sacrifício já foi pago na cruz. Quem fez o sacrifício foi Jesus. Amém? O sacrifício foi feito não por mim, não por você, mas por Cristo. Como eu havia falado, o céu é um lugar maravilhoso. João, nas suas visões, na sua visão do Apocalipse, ele vai dizer que o céu tem ruas como que se fosse de ouro. E os lagos são como que de cristais. Só que os lagos e as ruas não são de ouro, nem os lagos são de cristais. Aquele esplendor que João está falando é porque ele tenta assimilar um material terrestre que seja tão parecido o quanto aquele lugar. Mas é uma rua tão extraordinária, é um calçamento, é um asfalto, eu não sei, tão surreal, que João ele diz assim, olha, as ruas lá são como que se fossem de ouro. É um lago tão límpido, um lago tão cristalino, que João ele vai dizer assim, e os mares e os lagos ali são como que se fossem de cristais. E Jesus, como nós lemos aqui no capítulo 14, no versículo 2 de João,
Ele não foi preparar. O lugar já está preparado desde a fundação dos séculos. O texto vai dizer que Jesus, ele já preparou, assim como Deus, um lugar para mim e para você nos céus. E o que é mais importante, nós entendermos, nesse contexto, onde nós entendemos, lendo a palavra, que no céu é um lugar maravilhoso, que no céu é um lugar lindo, que no céu há muitas moradas, como o próprio Cristo falou para mim e para você. É nós entendermos que só Jesus, Ele é o único caminho que nos conduz até o céu. Amém? Somente Jesus, Ele pode nos conduzir, porque só Ele é a porta para nos conduzir até o céu. Jesus, em um de seus discursos, Ele diz assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a porta, a vida, que conduz até Cristo. E se não for por mim, ninguém, absolutamente ninguém, pode chegar até o céu. Amém? O segundo critério interessante que vai ter no céu e que haverá naquele lugar maravilhoso é que nós, os crentes, nós ficaremos todos juntos para sempre. E um texto para reforçar isso será no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo de número 17. Que você possa ouvir, já está marcado aqui na minha Bíblia, eu vou lendo para você poder meditar. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo de número 17. Ou seja, o céu ele tem um critério, que todos nós vamos ficar juntos naquele lugar, em eternidade e eternidade. Porque o texto, onde Jesus Cristo fala a respeito de tempo, não é o tempo que a gente conhece. Não é o tempo que a gente conhece como um princípio, como um meio e como um fim. Isso não existe para Deus. A nossa eternidade é uma coisa, mas para Deus ela é outra totalmente diferente. Então, no céu, nós viveremos de eternidade em eternidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo de número 17. O texto vai dizer assim: depois nós, os que ficarmos vivos, olha aí, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo ele consola a igreja falando acerca do arrebatamento. Paulo ele diz assim: olha, nós os que estamos vivos não precederemos os que morremos. Então daí você já tem um critério: no dia do arrebatamento os vivos ficarão para depois, mas antes a terra dará os seus mortos, os mares dará os seus mortos, serão ressuscitados e serão arrebatados. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? É que sim, aquele seu parente que morreu em Cristo, ele irá ressuscitar para poder ser arrebatado. Porque as pessoas diziam assim: ah não, o cristão ou o ser que morreu está no céu. De forma alguma, porque o céu é um lugar de gente viva. Porque se você for olhar na história, nenhum ser morto que passou na presença de Jesus, ele ficou morto, ele ressuscitou. Porque as pessoas que estavam enfermas, que estavam doentes, até mesmo tocando em Cristo, elas ressuscitavam. Daí eu lhe pergunto, como é que no céu, o lugar onde habita o Deus eterno, que é todo poderoso, Jesus que domina a morte, que manda no céu, que manda na terra e que manda embaixo da terra, haveria alguém morto? Não faz sentido. Os mortos, como Paulo fala, descansa, mas no céu nós ficaremos juntos, os crentes, aqueles que se arrependeram, juntos com o Senhor de glória em glória, para sempre. Porque nada se compara à eternidade na glória. Os que morrem ressuscitarão, assim aqueles que morreram em Cristo Jesus. O terceiro ponto que tem e que haverá também nos céus, diz assim, olha, nossos corpos serão incorruptíveis. Os nossos corpos serão incorruptíveis. Hoje você num trabalho, você se machuca, corta o seu dedo. Para quem trabalha numa profissão um pouco perigosa, arranha ali, se fere.
aquilo dói, aquilo machuca, aquilo incomoda, inflama. A gente sente dor de cabeça, a gente se enfada, a gente cansa. Porque nós temos um corpo corruptível. Porque Adão, ele pecou. E quando Adão peca, que vai sair do jardim, antes dele sair do jardim, o que é que Deus diz para ele? Produza a terra para ti, Adão, ervas daninhas e abrolhos, porque tu comerás do suor da tua testa e do teu corpo. Ou seja, Adão, ele estava no jardim com um corpo que era, entre aspas, eterno. Por quê? Porque Adão comia da fruta da árvore da vida. Porém, chega um determinado dia que o pecado entra na terra. E quando um pecado entra na terra, Deus, ele diz assim para Adão: Adão, agora vai acontecer uma coisa com você que nunca aconteceu. Agora você vai adoecer. Agora você vai sentir febre. Agora o seu corpo vai inflamar. Agora, se você se ferir em um espinho, vai infeccionar, vai inflamar, e você vai ter que se cuidar, porque não mais eu cuidarei de ti. Porque tu pecou e tu abandonou aquilo que eu tinha de melhor para ti. E assim é, até os dias de hoje. O nosso corpo, sendo um corpo, entre aspas, corrompido pelo pecado, faz com que você dê fim, faz com que você adoeça, faz com que você nasça, cresce, aí você vai caminhar para a morte. E isso é a naturalidade do homem. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Pastor, me mostre um homem que não morreu porque não tinha pecado. Jesus. Ninguém mata Jesus. Se você for observar todos os textos que as pessoas chegam para Cristo, dizendo assim: olha, eu vou te matar, se tu quiser eu posso te livrar. E o que é que Jesus fala? Ninguém me mata, eu dou a minha vida. Eu, Cristo, dou a minha vida. No último momento de Jesus, ainda suspirando, ali quando as pessoas dizem que Jesus estava prestes a morrer, mas não estava morto, ele estava sufocando, ergue a sua cabeça, aí sim é que Cristo vai dizer: Pai, recebe o meu espírito. Porque se Cristo não desse ordem para a morte, tirar a sua vida, ou para Deus levar o seu espírito, ele não haveria de morrer. Porque eu pergunto a você, como um homem que não tem pecado, ele vai morrer? Não tem como. Não faz sentido. Jesus, ele entregou a vida dele para você. Nossos corpos serão incorruptíveis. Serão como Cristo. Quando Cristo ressuscita, que aquelas mulheres que chegaram no jardim, como eu falei agora há pouco, elas não conseguem entender quem é aquele homem que estava lá. Nossos corpos serão como ele, como o corpo de Cristo, ressuscitado. Você observa que o salmista Davi, ele vai ressaltar que quando Jesus, ele vai escrever um texto, uma música, um cântico, um poema acerca da volta de Cristo para o céu, e ele vai dizer assim: olha, levantai, ó portais eternos, porque vai o quê? Porque vem subindo o Rei da Glória. E os anjos que estão no céu, os anjos que estão por trás daqueles que estão na frente do portão, eles diziam assim: mas ora, quem é este, o Rei da Glória? Porque aqui estão todos os anjos, estão todos os arcanjos, aqui está Deus, mas quem é esse que vem aí? Porque nós não o conhecemos. Quando Jesus chega, aí eles entendem. Porque Jesus, ele não chega com o mesmo corpo com a qual ele desceu. Jesus, ele chega com um corpo parecido com o meu e com o seu. Só que no céu não tem ser humano, irmão. Tampouco com um corpo glorificado. Mas quando Jesus, ele chega no céu, ele é o primeiro cidadão com o corpo transformado a entrar, para provar para mim e para você que se você guardar a palavra, que se você crer nele como se fosse a última coisa da sua vida, em primordial, mais do que a sua existência,
você vai alcançar a glória de chegar no reino dos céus com um corpo incorruptível. Vamos ler uma referência lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 21. Filipenses, capítulo 3, e versículo de número 21. Filipenses 3, e versículo 21 vai dizer assim, ó: que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Agora a gente vai lá para 2 Coríntios, no capítulo 5. Escute, eu vou ler para você. 2 Coríntios, no capítulo 5. Diz assim: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Verdade é que você terá que se apresentar ante Cristo. Verdade é, e é um fato. A palavra, ela comprova. Por isso que eu estou pregando para você bem devagar, bem pausado, usando versículo sobre versículo, para você poder entender. As dores, irmãos, desse mundo, ela vai passar. As dificuldades desse mundo é passageira. Porque Jesus, ele tem o melhor para você. Amém? A quarta coisa que eu separei para falar para você, que tem e que irá haver no céu, é a seguinte: terminarão toda dor, tristeza e morte. Você ouviu? No céu terminará toda dor, toda tristeza e toda morte. Por quê? Porque, como eu falei agora há pouco para você, na presença de Jesus não tem morte. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Apocalipse, no versículo de número 21 e no versículo de número 4. Apocalipse 21, 4. O texto vai dizer assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quais são as primeiras coisas, irmãos? É a dor, é a angústia, é a morte, é a perseguição, é a fome, é a guerra, é a peste. É a queda do homem quando ele cai do jardim, que ele tem que sair. E que a terra vai para ele ser boa, sim, mas que por conta do pecado, ele vai sofrer várias e várias decepções. Mas tudo isso, Deus, Jesus e o Espírito Santo, Ele promete. Por quê? Porque essas coisas, o próprio Deus, Ele irá aniquilar. Agora, como eu falei para você, é necessário você aceitar a Jesus. É necessário você estar na presença de Jesus. Porque, como eu falei agora há pouco, quem é o caminho? Jesus. Quem é a verdade? Jesus. Quem é a vida? Jesus.
Não tem outro meio, não tem outro argumento. Repito e falo, as dores desse mundo, as aflições que nós passamos aqui, absolutamente não se compara com a glória que você irá receber ao chegar no céu. Quinto ponto. Tudo será novo, nada será velho. Apocalipse capítulo 21 e versículo 5. Diz assim: e o que estava assentado sob o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. A terra já não será mais a mesma. As dores, elas não existirão mais. Por quê? Porque Deus, Ele fará novas todas as coisas. E você sabe só quem pode fazer isso? Vou já lhe explicar para você poder entender. Quando o texto fala que todas as coisas, elas serão renovadas e elas serão novas. Você sabe quem é que tem essa promessa e que joga essa promessa para nós? É Cristo. Por quê? Porque se você pegar esse meu papelzinho aqui, ó, ele está todo rabiscado e riscado. Se eu entregar ele para você escrever, você vai dizer assim: pastor, não tem espaço não. Como é que eu vou escrever nesse papel? Daí a pessoa peca, daí a pessoa cai, daí a pessoa se afasta de Cristo. Daí o ser humano erra, mente, engana, rouba, se prostitui. Mas somente Cristo, somente Jesus, Ele pode transformar tudo em novo. O que era velho, a vida desregrada, a vida corrompida, a vida em pecado, somente Jesus, Ele pode transformar e fazer novo essas coisas. Somente Jesus, Ele pode apagar a folha da sua vida e entregar para você um papel novinho para você começar do zero, do ponto inicial. Somente Jesus. E é isso que Ele faz, e é uma proposta que Ele remanda lá, que Ele joga novamente para o céu, que Ele vai entregar para mim e para você. Ele vai dizer assim: olha, não bastasse eu ter entregado para você um papel novo para você escrever a sua vida, ainda assim eu vou lhe entregar uma casa nova, uma rua nova, um lugar novo, aonde você vai viver para sempre, de eternidade em eternidade, na minha presença. Aleluia! Somente Jesus, Ele pode fazer isso, na minha e na tua vida. Sexto ponto, diz assim, olha, serão distribuídos os galardões. Apocalipse 11, 18, Apocalipse 22 e 12. Vamos ler. Apocalipse 11 e versículo de número 18. Diz assim: e irarão-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Eu vou ler novamente para você compreender e gravar. Apocalipse 12, 11 e versículo 18. E irarão-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Não bastasse Jesus lhe dar um passaporte para o céu, uma casa, um céu maravilhoso, um ambiente extraordinário para você morar, dar a vida para você,
Ele ainda vai lhe entregar galardão segundo a sua obra. Segundo a sua obra. No céu você vai receber o galardão. Segundo a sua obra. Vou lhe explicar. O céu é de graça. Favor imerecido, como eu sempre costumo falar aqui na igreja. Você não paga para entrar no céu. Você não compra. Você não precisa entregar a sua vida para entrar no céu, porque Cristo, Ele já entregou para você. Agora, o galardão é segundo aquilo que você faz. Daí a importância de você fazer a obra. Daí a importância de você pregar o evangelho. Daí a importância de você vir à igreja, pregar o evangelho, buscar vidas lá fora. Porque Deus, Ele tem preparado para você um galardão excepcional. Paulo, ele vai ressaltar que uns eles vão ser salvos, porque uns são provados como ouro, como o bronze, como o metal, e vão ser salvos. Mas esses são provados como ouro. Como é que é provado o ouro? O ouro, ele vem ali com impurezas, com outros tipos de metais, com ali terra incrustida nele. Aí ele é levado a quê? Ao fogo. E quando ele é levado ao fogo, ele é superaquecido e separado as impurezas para poder ter um ouro refinado. É por isso que eu digo, não toque naquelas pessoas que estão na igreja todos os dias. Não reclame daquelas pessoas que leem a Bíblia de segunda até domingo da outra semana. Porque para esses, Deus, Ele tem um chamado em especial. Para esses, Deus, Ele tem algo em especial. Como eu falei, a salvação é de graça. Mas o galardão é pelo aquilo que você faz. É pela obra que você faz. É por isso que eu digo, por quê? Porque o próprio Cristo, Ele vai fazer questão de ressaltar. O que é que Cristo vai fazer questão de ressaltar? Cristo, em um dos seus sermões, Ele vai dizer assim, olha, qualquer um que der até mesmo um copo d'água em meu nome, isso não ficará o quê? Em vão. É o que eu sempre falo aqui na igreja. Nada, absolutamente nada do que você faz para Deus ficará por isso mesmo. Ficará de graça ou a troco de nada. Um dia você vai ver. Um dia você vai entender. Amém? Sétimo ponto, para a gente finalizar, diz o seguinte: nenhum pecado entrará ali. Apocalipse 21 e versículo de número 27. Diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Pastor, e como é que faz para ter o nome escrito no livro da vida? Pastor, como é que faz para chegar nesse céu maravilhoso? Pastor, como é que eu faço? Em primeiro lugar, você tem que crer. Segundo, você tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas isso você sabe. Por quê? Hoje eu vim ressaltar para você, para a gente poder entrar na segunda parte do culto, que o céu é maravilhoso, é ou não é? Não é maravilhoso? E é porque eu falei. Eu acho que só 30, 35 minutos. Imagine se fosse algo mais apurado. Imagine se eu tivesse falado da grande ceia que vai ter lá quando você chegar. Imagine se eu tivesse falado que o próprio Cristo, Ele vai lhe ouvir e vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas.
Imagine se eu tivesse dito para você que esse pequeno arrupio, essa emoção que você sente quando você escuta um hino, ali vai ser extraordinariamente maior, que é o dia mais feliz da sua vida, não vai se comparar quando você estiver na presença de Jesus. Aleluia! Você vai entender porque a palavra de Deus diz assim, olha, na presença de Jesus, até a tristeza ela salta de alegria. Você vai entender como é que aquela multidão ela seguia Jesus. Porque vai ser extraordinário, porque você vai experimentar pela primeira vez aquilo que João ele experimentou. Quando João ele disse assim, olha, eu olhei e vi alguém que era semelhante ao Filho do Homem, mas quando eu olhei para ele, eu caí como morto, porque a sua glória era extraordinariamente grande. Você vai experimentar algo surreal. Você vai experimentar aquilo que a sociedade hoje ela não entende. Você vai experimentar ver aquela pessoa que morreu, que você sente tanta saudade, e você vai olhar lá, linda, lindo e perfeito, e em perfeito estado. Só que deixa eu dizer algo para você que é mais extraordinário ainda. Sabe aquele peso da saudade que quando o seu coração lembra, ele aperta lá, você não vai mais ter isso. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que lá não tem tristeza, que lá não tem angústia, que lá não tem decepção. Porque é isso que Jesus ele promete para você. É isso que Jesus ele te entrega. Mas Satanás ele quer roubar. Foi para isso que Jesus ele veio e ele morreu. Para quê? Para que você pudesse alcançar a graça de entrar no reino da glória. Mas Satanás ele vai usar da mentira. Ele vai dizer que é errado. Ele vai dizer que você não precisa vir à igreja. Ele vai dizer que você não precisa aceitar a Jesus, que você pode ser crente na sua casa. Ele vai dizer que você não precisa ceiar. Sabe por quê? Porque ele não partilha mais disso. Sabe por quê? Porque ele perdeu a graça de se apresentar na presença de Deus e ministrar um perfeito louvor. Porque o que era dele você tem. A graça de chegar até Cristo e poder louvar e engrandecer o seu nome. E ver a tristeza ir embora, e ver se encher-se de alegria e de amor e de perseverança e de ânimo. Para poder ter esperança para um próximo dia. Mas o inimigo ele não tem. É necessário, irmãos, aceitar Jesus. Mas deixa eu lhe ressaltar algo muito importante. Porque no mês passado eu falei acerca da crucificação, de pessoas que blasfemaram, de pessoas que não entenderam, e que hoje eu estou falando de um céu a qual Jesus ele veio lhe entregar, o passaporte para você entrar nele. Porém, existe algo incontido dentro das Escrituras que diz assim, olha, nem todo aquele que vai chegar na presença de Deus, dizendo, Senhor, Senhor, em Teu nome eu preguei, em Teu nome eu expulsei demônios, em Teu nome eu falei em línguas, em Teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Esse, infelizmente, Deus ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. É triste isso. Passar a sua vida toda na presença de Cristo, achando que você vai para o céu. Mas quando chega no dia, você vê que não vai. É frustrante. Por que os meninos fizeram silêncio agora para ouvir? Interessante. É frustrante. Você desperdiçou a sua vida e vai passar a eternidade no Hades. Por quê? Porque não é sobre o seu pecado. Não é sobre o que você faz. Não é sobre aquilo que não te faz subir aqui, pegar o microfone e cantar um hino ou pregar uma palavra. Não é sobre isso. Porque Jesus ele já levou isso. É sobre o teu coração. É sobre o que tu carrega intrínseco dentro do teu coração.
juntinho com o teu peito. É a capacidade que tu tem de pedir perdão quando tu comete algo errado. Sabe, no culto de Santa Ceia, quando o pastor, costumeiramente, ele diz, por favor, venha até aqui à frente, quem não está capacitado para cear, ou apto para cear, que quer pedir perdão a Cristo, que quer pedir perdão a Deus, se reconciliar perante a igreja, perante os irmãos, para poder cear novamente, e assim, ter uma comunhão com Cristo e com os irmãos. Mas a pessoa sabe que fez o que é errado, sabe que está em desunião, sabe que não está carregando o amor no seu coração, sabe que está em pecado, sabe que Jesus ele veio, morreu e que o céu é maravilhoso, mas não tem coragem de chorar na presença de Jesus. Você não consegue o perdão da boca para fora, irmãos. Você não consegue um eu te amo de Cristo. Você não consegue um eu te perdoo de Cristo da boca para fora. Infelizmente não. Mas eu venho lhe trazer a lembrança desse céu maravilhoso. E no dia que você decidir pecar, eu sei que eu já comi Santa Ceia, mas eu tenho que falar isso. No dia que você decidir errar, pecar, dizer mal, falar mal, você lembre do que você está perdendo. Não é o cargo que você leva, é para onde você vai. No dia que você decidir não fazer a obra, você lembre do galardão que você está deixando para trás. Você lembre do que Deus ele tem preparado para você, e a Bíblia ela lhe promove, ela lhe proporciona. Mas que muitas das vezes você não quer. Porque simplesmente você agarra-se à certeza do seu coração e você diz assim, não, eu não estou errado. Eu já tenho a minha verdade. E você vive sob a sua verdade. E você vive no seu mundinho e não se chega até Cristo. E sabe o que é que vai acontecer com essas pessoas? Naquele grande dia... Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Eu prego para uma igreja, a gente tem as nossas redes sociais, pessoas ouvem essas mensagens. E hoje eu digo, não permita que a dureza do seu coração te conduza até o inferno. Porque quem veio do céu, quem desceu do céu até a terra, se fez carne, quem morreu por você, quem entregou a vida por você, aquele que é digno de toda honra, aquele que é digno de toda glória, aquele que é precursor de tudo, a que a Bíblia diz sobre ele, que fala dele, que é para ele e por ele, foi ele mesmo que ressaltou a importância de pregar sobre o inferno. O mundo está caminhando para uma condenação, irmãos. Os irmãos entenderam? Antes de nós começarmos a celebrar a Santa Ceia, eu queria chamar até aqui à frente aquele que tem algo, aquele que quer se reconciliar, que quer oração, para poder cear, que você possa vir até à frente, que nós vamos estar orando por você. Amém? Nós vamos estar orando pela sua vida. Nessa noite. A palavra ela não é emotiva, a palavra ela é dentro da razão mesmo, irmãos. A palavra ela é dentro da razão para que você possa entender que só Jesus, ele pode te conduzir até o reino dos céus. Amém? Alguém mais, irmãos? Se não tem ninguém mais, fique de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite nós vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor. Ah, Pai amado, eu te entrego nas tuas mãos a vida dos teus servos que estão aqui, Jesus. O Senhor conhece a vida de cada um, meu Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, Senhor.
Talvez, Jesus, alguns estão dizendo, mas aquele irmão de novo está lá no altar. Senhor, mas só o Senhor conhece o coração dessa pessoa, Pai. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor possa mudar, Jesus, assim como nós estudamos essa noite segundo a Tua palavra. O Senhor pode transformar todas as coisas em novas. Pai amado, em um novo estilo de vida, em uma nova atitude, meu Pai. Pai amado, em um nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor pode fazer tudo, absolutamente tudo novo, Senhor. Pai amado, Pai querido, em um nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra vai dizer que aonde Jesus abundou o pecado, ali superabundou a graça, Jesus. Pai, em nome de Jesus, toma o teu povo nas tuas mãos, Senhor. Capacita, Jesus, eles, meu Pai, para fazer a tua obra, Senhor. Pai amado, porque eu sei que aqui são pessoas que louvam, que pregam, Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo vida e esperança sobre cada um, meu Pai, que está aqui essa noite, Senhor. Pai amado, Pai querido, arranca do peito aquilo que faz com que eles não queiram fazer a Tua obra, Senhor. E entrega a ousadia do Teu Espírito Santo, a certeza de que só o Senhor tem a solução para resolver qualquer problema, Jesus. Pai amado, é assim que nós choramos, Jesus. E é assim que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bata palma para o Senhor, que é digno de toda honra e digno de toda glória. Nós vamos começar a ministrar a Santa Ceia do Senhor essa noite. Amém? Eu queria pedir para o irmão Anselmo entrar, fechar ali o portão. Se eu posso entrar, meu irmão. Nós vamos começar a ministrar a ceia do Senhor. Nessa noite eu queria chamar aqui a diaconisa Lucilene e a diaconisa Elidiane, até aqui à frente, as irmãs que são consagradas. Cada uma possa pegar o elemento, o pão e o suco da uva. O pão que representa o corpo de Cristo. O suco da uva que representa o sangue de Cristo, vertido por Jesus. Aleluia. Fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar e apresentar esses elementos. Estenda as suas mãos para cá. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, toma nas tuas mãos, meu Deus, esses elementos, Senhor, esse suco de uva, esse pão, Senhor, que foi feito por mãos humanas, que foi feito por mãos de homens, Senhor. Pai amado, até mesmo pessoas que não conhecem ou que só conhecem de ouvir falar a tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nessa noite nós consagramos a Ti, meu Pai, porque para nós não é mais simplesmente um pão e um suco de uva, Jesus. Pai amado, mas nessa noite, Senhor, é o Teu corpo e o Teu sangue que foi vertido naquela cruz em favor de muitos, em amor, Senhor, ao Teu povo, Pai. Pai amado, meu Deus, essa noite nós vamos ceiar, Jesus. Pai amado, mas essa noite nós vamos ceiar com um gostinho do que é estar no céu, na tua presença, Jesus. Pai amado, Pai querido, que o teu Espírito Santo possa comover o teu povo. Pai amado, que a presença do teu Espírito Santo possa ser notória em nosso meio, Senhor. Pai amado, que o teu povo possa estar rápido, Senhor, para entrar no teu tabernáculo, Senhor, porque o Senhor rasgou de alto a baixo, Jesus. Recebe a adoração do teu povo, Jesus, porque é para ti e por ti, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, é assim que nós choramos, Jesus, e é assim que nós te agradecemos. Irmã Edina vai louvar, as irmãs vão distribuir. Você que ceia, você vai adorando, você vai glorificando e você vai recebendo os elementos. Adora a Jesus.
Senhor. Entre na presença de Jesus. Pai, eu quero ser levado por tua direção. Aleluia, Jesus. Ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Adora ao Senhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui Adora ao apenas Senhor, de aleluia. passagem. Hoje eu vim aqui Nessa noite você veio entregar a sua oferta de adoração. melhor. Adora a Jesus, dá glória, dá glória. Pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo. O que eu quero é renovo. Preciso de novo. De novo. Vai adorando ao Senhor Jesus essa noite. Quero é renovo. O renovo quem dá é Jesus, então tu dá glória pra Ele, aleluia. De novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui Adora ao Senhor Jesus, apenas adora, de dá glória. passagem. Dá Hoje eu glória, vim dá glória, aqui louva Ele, adora Ele, porque só Ele é digno de adoração. melhor. Dá glória a Ele, entrega a tua oferta de adoração essa noite. O que eu quero é renovo. Vai se renovando, porque para entrar no céu tem que estar com a lamparina cheia, aleluia. Tem que estar com o vaso transbordando. Adora, adora, pede para Ele te encher, porque só Ele pode te entregar a graça do Espírito Santo. Pra ter um brilho no rosto. Vai enchendo, Senhor, enche o teu povo. Derrama da tua glória e do teu poder, Jesus. Aleluia. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo de número 23. O texto vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Nessa noite eu quero que você ceie. Você coma do pão que representa o corpo de Cristo, lembrando que um dia não vai ser mais os diáconos que vão te servir esse pão. Lembrando que um dia não vai ser os diáconos. Aí eu te pergunto se tu vai se apresentar a Ele, se tu vai ficar sentado, se tu vai se ajoelhar, se tu vai agradecer, se tu vai receber esse pão e como é que tu vai receber, aleluia. Porque quem vai te entregar é Jesus, aleluia. Podemos cear, aleluia, essa noite. Podemos comer do pão que representa o corpo de Cristo. Vai adorando, aleluia. Ah, Senhor, o Senhor é maravilhoso, Jesus. Não se preocupa não, porque se tá difícil, vai chegar um dia que Ele vai te recolher. Vai chegar um dia que Ele vai te pegar no colo e vai juntar tuas lágrimas, aleluia. Ah, Jesus, o Senhor é maravilhoso, Senhor. Ah, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Não se preocupa não, para de se indagar porque morreu, porque só quem morre é aquele que vai pro inferno, aleluia. Aquele que morre na presença do Senhor Jesus Cristo, ele está dormindo.
último dia o Senhor vai chamar e a terra ela vai ter que dar conta, aleluia. Ah, Jesus. Não se preocupa não, porque quando chegar no céu tu vai abraçar, porque quando chegar no céu tu vai se renovar, aleluia. Não vai ser 10 anos nem 50 anos, não vai ser a eternidade toda na presença dele. Aleluia, Senhor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aleluia, Jesus. Naquele grande dia, Senhor, naquele grande dia você vai entender aquela luta que você tanto chora, aquela perseguição que você tanto chora. Naquele dia você vai entender aquela perda que você sofreu e que você se indaga e se lembra todos os dias. Naquele dia Jesus ele vai sentar lado a lado com você e vai fazer questão de te mostrar o quanto ele foi maravilhoso e zeloso contigo naquele livramento. Naquele livramento de morte, quando ele te livrou. Naquele dia triste que você pensava que estava sozinho, mas ele disse ao Espírito Santo, e o Espírito Santo te abraçou e te recolheu. Naquele dia você vai cear na presença dele, e quem vai te servir é o próprio Cristo, aleluia. Podei-vos cear. Aleluia, Senhor. Adore ao Senhor Jesus. Eu não vou dizer como você deve adorar, eu não vou dizer como você deve entregar a sua oferta de adoração, porque quem te salvou não foi eu, irmão. Quem morreu por você não foi eu e nem poderia. Porque eu não sou ninguém, mas Jesus, esse é. Se você achar que Jesus, aquele que entregou a vida por você, se você achar que Jesus, aquele que morreu, aquele que se doou, se esse Jesus ele é digno de adoração, aí eu vou te pedir só o seguinte: entrega a tua melhor oferta essa noite. Rasga o teu coração, chora na presença dele e grita para que ele possa ouvir a tua voz, aleluia. Ah, Jesus, porque eu vou adorar, aleluia, Senhor. Ah, Senhor, vai enchendo da tua glória e do teu poder, Senhor. Pai amado, a tua palavra foi ministrada, Senhor. O teu povo ouviu a tua mensagem, Jesus. Pai amado, Pai querido, então em nome do Senhor Jesus Cristo vai renovando, Senhor. Vai enchendo, Senhor Deus, aquele que estava frio. Ah, Pai amado, vai sacudindo e acordando aquele que estava dormindo, Senhor. Pai amado, Pai querido, porque, Senhor, meu Deus, não é tempo de dormir mais não, Jesus. Não é tempo mais de estar dormindo na tua presença não, Senhor. Porque o Senhor está prestes a chamar a tua igreja, Pai. Adora ao Senhor Jesus Cristo, adora a Jesus, adora a Jesus. Vai adorando ao Senhor, vai entregando a tua oferta de adoração. Vai adorando a Jesus, vai adorando a Ele em espírito e em verdade. Ah, Senhor, haverá um dia que o povo não poderá mais se recolher na tua casa, Senhor. Mas hoje ainda nós podemos estar em comunhão, Senhor. Hoje nós ainda podemos estar reunidos, Senhor. Pai amado, enquanto isso nós vamos te adorando, Senhor. Enquanto nós não chegamos aí no céu, nós vamos aqui reunidos, ceiando na tua presença. O que eu quero é renovo. Senhor, enquanto nós não vamos ser servidos por ser por ti, de novo. ah, Senhor,
Aleluia, Jesus. O que eu quero é renovo, pra ter um brilho do Nós cremos, Senhor, que um dia o Senhor irá descer de novo. com voz de alarido e com voz de arcanjo, Senhor, chamando a tua igreja lavada e remida para a glória, Senhor, chamando um povo no meio de um povo, Senhor. Ah, Jesus, que o Senhor permita a graça, Jesus, de chegar na tua presença, Senhor. Pra ter um brilho do Que o Senhor nos permita a graça, Jesus, de chegar nos altos céus, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Jesus, ensina o teu povo, meu Deus. Senhor, mostra ao teu povo que para alcançar o reino do céu é necessário anseiar por ele, Jesus. Não se tem saudade daquilo que nós não conhecemos, Senhor. Ah, Jesus, nós só queremos voltar para a tua presença, Senhor. Nós só queremos ser recolhidos pelos teus braços, Senhor. Porque vivemos em um mundo mau, Senhor. Porque vivemos em um mundo de morte e perseguição, Senhor. Mas anseiamos pela tua presença, Senhor. Anseiamos em entrar, Jesus, na tua presença e ministrar um perfeito louvor de adoração a ti, Senhor. Ah, Jesus. Peça ao Senhor para Ele te tocar essa noite. Peça, adora Ele. Louve juntamente com a banda, aleluia. Nem mais um passo darei, nada Oh, farei. Senhor, toma o teu povo nas tuas mãos, Senhor. Toma o teu povo nas tuas mãos, que muitas das vezes não entende nem a tua palavra, Jesus. Toma o teu povo nas tuas mãos, Senhor. Ah, Pai amado, vai enchendo, Jesus. Pai amado, a tua palavra foi pregada, foi ministrada, foi ensinada, Senhor. Que sirva para o teu povo de alerta, que precisamos estar na tua presença para chegar nos altos céus, Senhor. Pai amado, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso, Jesus. Te agradecemos por esse momento lindo na tua presença, Senhor. Toma o teu povo nas tuas mãos, livra e guarda, em nome de Jesus, de todo e qualquer mal. Amém. Bata a palma para Jesus, porque Ele é digno de toda honra e digno de toda glória.